Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de armazenagem. Hoje nós vamos finalizar o primeiro módulo aí de armazenagem, ok? Se você perdeu algum vídeo, vou deixar um cardzinho aqui para você acompanhar. O assunto de armazenagem, obviamente, muito extenso. Então, serão 2 módulos. E nós vamos para mais um assunto dentro dessa questão. Vou compartilhar aqui a tela do nosso conteúdo e vamos para mais um aprendizado aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um joinha aí, deixe um comentário. É muito bem-vindo aí a sua interação, a sua participação. Perfeito? Então, nós vamos falar hoje sobre as dificuldades que podem ocorrer durante a armazenagem. Então, no processo de armazenagem, existem muitas dificuldades, muitos processos que podem dificultar a operação logística. Tá? Então, por exemplo, produtos que necessitem de refrigeração sendo movimentados em áreas fora de refrigeração. Então, às vezes, se um armazém ele não é bem projetado nesse sentido, na hora de você tirar uma carga do frigorífero, por exemplo, até conduzir para o caminhão, esse choque de temperatura pode comprometer a qualidade do produto. Então, é necessário que o armazém que seja especializado em armazenar carga refrigerada, ele tenha uma saída de doca de carregamento com uma cortina de ar que leve isso, já conduza direto para o caminhão sem existir essa troca de temperatura. Ok? Então, isso acontece em muitos locais de armazenagem que compromete a qualidade dos produtos. Problemas de infraestrutura do armazém. Então, ou seja, às vezes o armazém ele não foi projetado da melhor maneira possível para que o layout atenda às reais demandas dos produtos que são estocados ali. Então, os problemas de infraestrutura do armazém podem comprometer a operação e a qualidade dos produtos. Quebras, faltas e avarias não identificadas na operação, então são coisas que o tempo todo acontecem no processo de armazenagem. Muita mercadoria acaba tendo algum tipo de quebra, falta ou avaria, isso traz prejuízos à operação. Descontrole do espaço do estoque, isso também é algo que também é muito ruim. Às vezes o armazém ele é projetado de um jeito, e aí, quando você entra nesse armazém, tem carga no chão, na frente do corredor. Às vezes aquela carga não coube naquele endereço que você colocou e aí teve que espalhar em outros lugares. Então, esse descontrole do espaço do estoque, ele vai dificultar a movimentação interna da carga. Então, quando a gente pensa, usa os equipamentos, né? A empilhadeira. Muitas vezes a empilhadeira, para chegar num determinado produto, ela primeiro tem que tirar um produto da frente do lugar para depois acessar. Então, você perde tempo na operação ali. Ok? Tanto para carregar como descarregar. Então, esse é um tipo de problema que afeta e muitos resultados operacionais na logística. Pedidos exagerados por desacordo e desalinhamento comercial das empresas. Isso acontece também o tempo todo. O vendedor ele tem que vender, ele quer vender, quer bater meta. E muitas vezes ele vende sabendo que o cliente ele vai entregar, por exemplo, para bater a meta do último dia do mês. Então, muitas vezes, o pedido sai para entrega, chega lá, o cliente fala, eu não vou receber porque eu não fiz o pedido. Eu não estou de acordo com esse pedido. E aí fica tendo retorno de mercadoria. Então, toda vez que a mercadoria retorna, isso dá um trabalho excessivo a mais para a operação logística. Então, são dificuldades que ocorrem na armazenagem. Certo? Outro assunto, documentação. Então, falar sobre quais documentos são, conforme a lei, que são obrigatórios para o recebimento e a distribuição de cargas. Então, tanto no ato de receber uma carga, como na hora de fazer a expedição, de distribuir, é necessário que tenha toda a documentação prevista conforme a lei. Primeiro, é a nota fiscal. Você não pode nem receber mercadoria e nem sair do portão para fora uma mercadoria cujo caminhão não esteja portando um DANF.
Porque se esse caminhão ele for para a rua com uma carga e não tiver o DANF e for parado numa barreira fiscal, a empresa pode tomar uma multa altíssima. Então, nenhum tipo de mercadoria pode circular comercialmente sem que exista um DANF, uma nota fiscal, um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Isso quer dizer o DANF. Então, é o documento legal que deve acompanhar o produto no ato de receber, na entrada de uma carga ou na expedição, na saída dos mesmos, constando todas as informações essenciais de uma transação comercial referente ao produto ou o serviço comercializado. A sigla DANF, né, eu já falei, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, deve ser impressa. Então, embora eu emita uma nota fiscal, eu tenho que emitir fisicamente um comprovante daquela carga, que é o DANF. Então, a nota fiscal eletrônica ela vai ficar como um arquivo e a impressão ela se chama DANF. Então, o documento original, que é gerado no Cefaz, para quem não sabe, o Cefaz é a Secretaria da Fazenda e todo estado vai ter o seu próprio órgão. Então, aqui no Rio de Janeiro é o Cefaz Rio. Você vai para os outros estados, vai ter o Cefaz com a sigla do próprio estado. Cefaz SP de São Paulo, Cefaz PR do Paraná e por aí vai. Então, a Secretaria de Estado da Fazenda ele gera a nota fiscal eletrônica. Então, o sistema da empresa, quando gera a nota fiscal, ele tem uma intercomunicação ele tem uma comunicação, uma interface que gera informação e joga lá para a Cefaz. E aí a Cefaz devolve com o arquivo eletrônico que gera a impressão do DANF. Ok? E o que compõe um DANF, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que tem que ter num DANF que seja obrigatório para configurar uma nota fiscal. Então, a nota fiscal, primeira coisa, ela deve constar as informações quanto à sua NATOP, a sua natureza da operação. Ok? Então, toda nota fiscal ela vai ter a sua natureza da operação, que geralmente fica aqui próximo a esse cabeçalho aqui. Ok? Então, o que é a NATOP? É uma numeração de um código de acordo com o tipo de natureza de operação. Então, são alguns tipos de natureza de operação. Venda de produtos adquiridos de terceiro, quando você distribui. Venda de produção, entrada de mercadoria, empréstimo, saída baixa para uso e consumo. Então, existem diversos tipos de notas fiscais. Até mesmo quando você usa na logística reversa, você vai fazer descarte de resíduos, existe natureza de operação para que aquele caminhão que está levando resíduos acompanhe uma nota fiscal daquele resíduo que está saindo. Existe também esse tipo de nota. Ok? Então, isso é mais da área fiscal, não da área logística, mas é importante e interessante que você tenha esse conhecimento. Então, natureza da operação, dados da empresa e do cliente é crucial. Eu tenho que ter tanto a informação da empresa, quem está tirando a nota fiscal, e também do cliente. Que dados? Endereço, CNPJ, CPF, nome, telefone, ok? Descrição da mercadoria. Eu tenho que descrever que mercadoria é essa que está sendo levada na nota. Dentro da descrição tem o quê? Quantidade, o que é o produto, o preço unitário do produto, o preço total desse produto. Tudo isso vai estar ali nessa descrição. Valor da mercadoria, os impostos retidos em nota fiscal, que são ICMS e IPI. Okay? Existe até uma matéria aqui no curso que nós falamos sobre os impostos de nota fiscal, ok? Que é na gestão de estoques e operações, se eu não me engano. Campo de observações, campo reservado ao fisco, que são aquelas áreas em branco lá no fim da página. O que é o campo reservado ao fisco? Porque, por exemplo, se a barreira fiscal para o meu caminhão, ele vai pegar a nota fiscal e se ele tiver algum tipo de consideração, ele vai colocar ali naquele campo. Ok? Então, campo reservado ao fisco, campo de observações, obrigatoriamente um canhoto. Então, como vocês veem aqui, sempre vai ter um canhoto aqui em cima, que
quando a pessoa recebe, ela destaca, assina esse canhoto, né? A pessoa fica com a nota e esse canhoto o transporte leva de volta. E geralmente esse canhoto vai ter um código de barras que faz a mesma leitura daqui da nota. Canhoto para assinatura, confirmação do recebimento por parte do cliente, além de um número padrão e sequencial gerado a cada nota faturada. Geralmente o número da nota ele fica sempre aqui no meio. Ok? Vejam que aqui, ó, a nota de entrada ou de saída vai ter o número, né? E também o número da nota fiscal e a série da nota, certo? Vai estar tudo constando aqui no DANF. Outro documento é o conhecimento de transporte, popularmente conhecido como CTE. Então, se a nota fiscal ele é o documento que faz o faturamento da carga, o CTE faz o faturamento do frete do transportador. Então, não pode sair um veículo sem que tenha a sua devida nota fiscal da carga e sem o seu devido CTE de frete. Ok? Então, aquele mesmo frete que consta no valor da nota fiscal, ele vai estar atrelado ao CTE. Ah, mas e se o veículo estiver levando várias notas fiscais? Esse CTE ele vai mencionar todas as notas fiscais que ele está levando naquele transporte. Vai ter o número das notas fiscais nesse CTE. Ok? Então, ele também tem a mesma dinâmica parecida com a nota fiscal. Ele vai ter as informações lá do cliente, do frete, do valor da mercadoria, da nota fiscal que ele está levando na carga. Ele, quando é faturado, também ele é gerado pelo Cefaz, assim como a NFE, certo? Então, tudo isso é feito também pelo fisco aí. Ó, mesmo assim como o DANF possui informações sobre a empresa de origem, sobre o cliente, o valor do frete, desconto de impostos, campo de observações, campo de reservado ao fisco, canhoto de recebimento, número sequencial gerado a cada fatura. Então, tudo isso vai constar no CTE, assim como na nota fiscal. Ok? E aí, pessoal, a gente falou dos dois que sempre vão estar, é obrigatório. E também temos alguns que serão obrigatórios de acordo com o tipo de carga. Se a minha mercadoria que eu estou levando, ela é um tipo de mercadoria que apresenta classificações de risco, essa nota fiscal ela tem que ser acompanhada com envelope com ficha de emergência do produto. Então, todo produto, por exemplo, a gente falou lá na primeira aula sobre as identificações. Aí o de riscos secundários, a gente falou sobre a classe 3, classe 4 e a classe 6. Né? A gente falou dos inflamáveis, falou dos voláteis e falamos também dos radioativos. E existem outras classificações de risco também. Ali a gente falou as principais. Então, esse tipo de mercadoria, se tem ali na mercadoria essa etiqueta, obrigatoriamente esse transporte tem que estar portando ficha de emergência. Então, para cargas que contêm o transporte de substâncias perigosas, como gases, combustíveis, óleos e outros produtos químicos, além do DANF e CTE, a carga deverá conter um envelope carimbado pela empresa em formato padrão, contendo uma ficha de emergência com as informações do cuidado e riscos que esse produto oferece, bem como a sua classificação. Então, ali tem algumas informações de segurança. Por exemplo, se tiver contato com a pele, esse produto, o que fazer? Como proceder? Se ter contato com os olhos, se inalar o produto. Então, ali vai ter essas informações na ficha de emergência do que fazer para se prevenir. Okay? Bem como os EPIs que tem que ser usado para manusear o produto. É isso que consta na ficha de emergência. Perfeito? Então, a ficha de emergência é obrigatória nesse caso. Também temos o laudo de análise do laboratório. Então, se o meu produto ele é químico, ele é uma carga de substância química, muitas vezes os clientes vão exigir um laudo do laboratório. Então, eu vou ter que portar esse tipo de informação. Que informação que vai ter ali? Por exemplo, a densidade do produto, a temperatura que gerou a amostra daquele produto,
a viscosidade desse produto, ok? O ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a temperatura máxima que aquele produto pode atingir para que ele não inflame. Então, todo produto ele tem um ponto de fulgor. Ou seja, se ele chegar a uma determinada temperatura, ele vai pegar fogo. Até aquela temperatura, se ele não atingir, ele não pega fogo. Então, esse tipo de informação ele precisa ter nesses tipos de substâncias. Ok? Então, análise por amostragem do lote ou batelada envolvida na produção daquela carga e as informações pertinentes relativas ao produto. Então, são os documentos necessários aí nesse tipo de carga. E agora, para a gente ir para o assunto final, sistemas de armazenagem, no qual a gente vai falar mais lá em armazenagem 2. Então, além das técnicas de layout, a NR11, que é a norma regulamentadora que vai regular a área de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de material. Então, a NR11 do MTE, que é o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério do Trabalho, ele regulamenta todas as NRs. Atualmente, nós temos 39 NRs, 39 normas regulamentadoras. Então, cada norma regulamentadora ela vai falar sobre coisas específicas do trabalho, cuidados com o trabalho que as pessoas e empresas devem ter. A NR11 ela regulamenta sobre isso, sobre atividade de transporte, de movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. E a armazenagem ela vai se enquadrar nessa NR. Então, quais as recomendações que são dadas ali? Muitas. Eu poderia ficar até amanhã falando sobre isso. Não tem como a gente estudar toda a NR. Mas nós vamos falar que essa NR, basicamente, ela traz recomendações quanto a dimensões que um armazém ele tem que ter no mínimo, formas de corredores, qual o formato que os corredores precisam ter para que se considere uma operação segura, portas de acesso, o armazém ele tem que ter diversas portas de acesso, que, por exemplo, em caso de incêndio, você precisa ter um plano de fuga bem definido. Disposição de armários, prateleiras, estruturas, instalações de incêndio, iluminação, ventilação, exaustão de almoxarifados e etc. Então, tem inúmeras coisas que a NR11 ela vai tratar, ok? Então, ali, você tem como, através do que a norma te fala, ela basicamente te dá um modelo de sistema de armazenagem para a sua empresa. Quanto à localização dos itens, as mercadorias com maior giro, elas devem ser localizadas de forma a facilitar a sua entrada e saída do depósito. Então, por isso que todo depósito, aquela mercadoria que mais sai o tempo todo, ela sempre vai ser destinada nos corredores mais próximos da parte de entrada e saída. E aquela mercadoria que sai bem menos, elas vão ocupar o fundo dos corredores. Ok? Porque, como eu quase não vou acessar ali, não tem porquê eu colocar ele tão longe da entrada e saída. Então, isso vai fazer com que a operação seja otimizada. Alguns critérios de armazenagem. Então, que tipo de critérios eu tenho que considerar na hora de montar um sistema de armazenagem? Sempre a armazenagem ela vai ser desenhada e pensada em função da característica do material ou do produto que eu armazeno. Então, eu vou desenhar esse sistema de armazenagem conforme a fragilidade desse material, conforme a combustibilidade dele, conforme a volatização que ele possa ter, conforme a oxidação que ele possa ter, a explosividade, a toxicidade, radioatividade, corrosividade, inflamabilidade, de acordo com o volume, o tamanho que ele pode ter, o peso e a forma, o formato dele. Então, tudo isso são características que eu vou ter que considerar para cada tipo de produto que eu vou armazenar. E aí eu vou desenhar um sistema de armazenagem mais adequado para esse armazém. Okay? Então, isso aqui é muito importante a ser considerado na armazenagem. E aí, quais tipos de locais existem para armazenagem? Hoje, basicamente, nós temos os CDs, que são os centros de distribuição, galpões, na área mais industrial, um galpão ele é mais na área de ferragem, mineração,
ok? Depósitos, por exemplo, a área de material de construção, almoxarifados para ferramentas e peças de reposição, ok? Então, todos esses são tipos de sistemas de locais de armazenagem. E no sistema de armazenagem é muito importante que se utilizem métodos de endereçamento. Eu preciso dar um endereço, um destino para aquela carga durante o tempo que ela vai ficar armazenada e guardada, para que eu tenha controle, eu saiba onde está aquela carga. Então, quais fatores que geralmente são considerados na hora de endereçar esses produtos? Primeiro, intensidade do uso. Lembrando que eu falei isso aqui já ali na NR11, que a NR11 regulamenta que o produto de maior giro ele fica mais próximo da entrada e saída do armazém. Então, se a intensidade do uso, eu tenho um uso muito grande, eu vou colocar ele mais próximo do meu armazém. Então, eu vou endereçar ele mais perto. E se eu uso ele bem menos, eu vou endereçar ele mais distante. Ok? Próxima questão considerada é a semelhança ou complementaridade. O que é a semelhança, gente? Então, um material ele vai ficar próximo ao outro de acordo com a sua semelhança. Então, por exemplo, faz mais sentido eu colocar, vamos supor, o setor de alimentos, é igual um supermercado. Faz sentido num supermercado? Vou pegar uma caneta aqui, tá? O meu supermercado ele tem esse tamanho aqui, certo? Aí ele tem um corredor aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Claro que o desenho não está perfeito. Mas aí eu vou aqui, coloco o arroz aqui, eu coloco o hortifruti aqui e boto o feijão aqui. Então, ou seja, não faz sentido fazer isso. Seria melhor que o hortifruti estivesse aqui e o feijão estivesse ou no mesmo corredor ou no corredor ao lado. Por quê? Porque na hora de endereçar, de colocar esse produto, eu preciso colocar nesses corredores os produtos que se assemelham, que se complementam. O arroz, o feijão, o cimento e a argamassa, a ração de cachorro e a vasilha e o shampoo do pet, tá? Eu vou colocar nesse mesmo tipo de corredor. Eu vou setorizar esse armazém, ok? Então, na hora de fazer esse endereçamento, a semelhança ou complementaridade deve ser levada em conta. Outra questão é o tamanho. Então, se eu falo de tamanho, certo? Não faz sentido eu colocar no mesmo corredor, por exemplo, esse corredor aqui, eu vou colocar geladeira, máquina de lavar, freezer, tá? Então, G de geladeira, M de máquina de lavar, F de freezer, S de secadora. Nesse outro corredor, eu vou colocar prancha de cabelo, secador de cabelo, eu vou colocar barbeador. Então, ó, aqui segue o critério da semelhança e complementaridade ao mesmo tempo do tamanho. Não faz sentido eu botar no mesmo corredor tudo isso junto. Porque aqui eu tenho itens bem grandes e aqui itens pequenos. Então, isso também é levado em conta na hora de endereçar mercadorias. Característica dos materiais. Então, aqui é o setor, igual um supermercado. Aqui é o setor de cereais, que nesse corredor é farinha, arroz, feijão, e nesse aqui macarrão, por exemplo. Aqui já é o setor de eletrônicos. Aqui é o setor de hortifruti. Aqui é o setor de vestuário. Por exemplo, no hipermercado, no Carrefour. Vai ter todos esses setores, mas vai ter uma separação de acordo com a característica. Comida, vestuário, eletrônicos. Então, eu vou ter essa separação quando eu, por exemplo, tenho uma diversidade de produtos armazenados. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido essa
explicação aí do endereçamento. Ok, gente? Vou apagar aqui a tinta, voltar ao meu laserzinho e passar aqui. Tipo de armazenamento. Então, na hora de armazenar, eu posso armazenar por agrupamento. O que seria armazenar por agrupamento? Vai facilitar a arrumação e busca, mas nem sempre aproveita bem o espaço. Então, muitas vezes, eu, quando agrupar vários tipos de mercadorias semelhantes ou complementares, vai facilitar eu achar, mas nem sempre eu vou aproveitar melhor o espaço de acordo com o tamanho desse produto, porque eu não ajusto a prateleira do tamanho desse produto, ok? Aí, por tamanho seria a comobilidade. Esse sim ele vai permitir bom aproveitamento do depósito. Então, imagina o seguinte, deixa eu pegar de novo a caneta aqui. Imagina aqui a minha estante. Imagina que aqui é a estante, tá? Ficou torto aqui, mas não repara não. Imagina que a minha prateleira ela tem um tamanho padrão. Então, o mesmo tamanho que está aqui, a prateleira de baixo vai ocupar aqui. A prateleira daqui também, ok? Então, vamos supor o seguinte, que quando eu guardo nessa prateleira aqui, o corredor é todo com prateleiras iguais aqui. No agrupamento, eu faço o seguinte, o liquidificador, digamos que ele dá aqui 4 caixas certinhas, tá? Ele vai dar 4 caixas aqui certinho nesse espaço. Então, imagina que cada uma dessa daqui seria um liquidificador, tá? E aí eu vou guardando liquidificador, liquidificador e liquidificador. Só que aí, como é por agrupamento, poxa, o que eu posso guardar junto com o liquidificador? Eu vou guardar a batedeira. Só que a batedeira, por exemplo, é menor, então ela vai ocupar esse espaço aqui, ó. Vai caber 3 aqui. E aí, olha só o vão que fica de espaço. Tá vendo? Então, no agrupamento, eu vou facilitar a busca. Está perto um do outro, o liquidificador, o setor ali, liquidificador e batedeira se complementam. Estão por agrupamento. Porém, eu não aproveito melhor o espaço, por quê? Porque imagina um corredor enorme assim, tem mais 5 estantes dessa aqui. Então, em cima é tudo liquidificador, embaixo é tudo batedeira. Então, olha quanto espaço eu perderia em 5 estantes. Ok? Já no porta-tamanhos, essa prateleira ela seria ajustada. Tá? Então, por tamanho, eu teria aqui uma estante exatamente que compôsse os liquidificadores. Aí aqui do outro lado, eu teria uma outra estante que teria a disposição da prateleira diferente, onde a minha batedeira ela coubesse assim. E aí o espaço não sobraria. Então imagina que aqui, ó, aqui é tudo batedeira e aqui é tudo liquidificador. Então, por tamanhos ou por acomobilidade, eu vou permitir um melhor aproveitamento desse depósito. Por quê? Porque eu vou projetar essas prateleiras de acordo com o tamanho da minha mercadoria. Ok? Também temos o armazenamento por frequência. Então, por frequência, ele permite armazenar os produtos de alto giro mais próximos da saída do depósito. É exatamente aquilo que a gente falou. Aquilo que sai mais fica perto do depósito, aquilo que sai menos fica no fim do depósito. Então, quando eu adoto esse tipo de armazenamento constante, o meu armazenamento ele é por frequência. E temos o armazenamento especial. O especial é dividido em 3 grupos. O ambiente climatizado refrigerado, o inflamável e o perecível, que segue regras PEPS. Primeiro entrar, primeiro sair. Que nós teremos no estoque armazenagem 2. Ok? E aí, vamos falar aqui do especial. Climatizado refrigerado, que seria uma área específica para produtos que precisam conservar, manter a temperatura padrão da qualidade exigida. Exemplo, laticínios, congelados, carnes, etc. Tem que ser uma área climatizada para poder armazenar esse produto. O inflamável
Produtos que precisam ser armazenados em ambientes livres de chama, calor, faísca, dentre outros. Componentes que podem colaborar com a ignição desses produtos. Então, geralmente vai ser uma área mais isolada, longe de qualquer proximidade de calor, luz do sol. Geralmente é uma área de tancagem, ou de barris, ou de tambores. Ok? Temos os perecíveis, que é onde o controle de validade deve ser controlado, monitorado frequentemente para não haver perda ou prejuízo, assim gerando a necessidade de descarte desnecessário. Então, por exemplo, um supermercado, ele utiliza muito na armazenagem ali do próprio ponto de venda esse sistema. Você vai comprar um iogurte, por exemplo, lá na gôndola refrigerada, o iogurte que está na frente é sempre o que está com a validade mais curta. Todo dia o cara vai lá e arruma. E aquele que está com a validade mais longa, ele bota para trás, para induzir com que o consumidor leve aquele que entrou primeiro que saia primeiro. Porque ele segue esse critério de primeiro entrar, primeiro a sair. O controle de validade, tudo que tem a validade mais curta, ele tem que ficar mais próximo e visível da saída do que o produto que tem uma validade maior. Então, quando eu trato de produtos que trabalham com validade, os perecíveis, por exemplo, ele tem que ser armazenado nesse sistema. Certo? Temos também ainda a classificação de estoques. Nós temos o estoque de produtos em processo, estoque de matéria-prima e material auxiliar, estoque operacional, estoque de produtos acabados, estoque de materiais administrativos. Nós vamos entrar nesse detalhe aqui, nós vamos explicar isso aqui detalhadamente em armazenagem 2, ok? Mas só adiantando, estoque de produto em processo é aquele produto que ainda está na fabricação. Então, geralmente, uma fábrica ele vai ter uma área onde, vou fabricar um computador. Então, primeiro, ele, por exemplo, ele fabrica a carcaça do computador. Fabricou a carcaça, aquela carcaça ela vai e fica armazenada, esperando até, por exemplo, ficar pronta a tela do computador ou a peça eletrônica, enfim, para depois pegar e juntar tudo. Então, o estoque de produto em processo é isso. É um produto pronto, mas que ainda falta um processo de fabricação. Temos a estoque de matéria-prima e material auxiliar. Por exemplo, o plástico que faria esse computador, a estrutura do computador, ele seria uma matéria-prima. Então, ele ficaria estocado antes do processo de produção. Estoque operacional, que é o estoque operacional? É uma quantidade de emergência, de segurança que ela fica estocada para que a empresa, ela, em casos de crises de demanda, ela tenha como atender. Falaremos também sobre isso com detalhes na armazenagem 2. Estoque de produto acabado é o produto que está pronto para ir para o cliente, e o estoque de material administrativo, que é aquele que geralmente vai estar no almoxarifado. Uma peça, uma ferramenta, um material de escritório, isso seriam materiais administrativos. Ok? E também falaremos na armazenagem 2 sobre PEPs, WEPs, preço médio ponderado e custo padrão, que são critérios para avaliar os estoques durante a armazenagem. Ok, pessoal? Então, feito isso, finalizamos aqui a nossa última aula desse primeiro módulo de armazenagem 1. Então, assim a gente termina e depois a gente vai estar retornando com o assunto de armazenagem, se aprofundando ainda mais em outros assuntos. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, deixa um like aí, me ajuda aí. Ok? E simbora aí para mais uma sequência aí em breve de aulas na área logística. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!